Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bdélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou-a com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que só uma carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, em Gênesis 2, diz a Bíblia que quando Deus acabou de sua criação ao 6º dia, ele descansou. Mas, curioso, quando lemos em Isaías 40, 28, vamos ler o que diz Isaías 40, 28. Veja comigo. Isaías, capítulo 40, no versículo 28 diz: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, o seu entendimento é eterno. Então perceba, Isaías 40:28 diz que Deus não se cansa. Mas em Gênesis diz que quando Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, Deus descansou. Por quê? Esta passagem, irmãos, se refere não ao descanso de uma pessoa que descansa após ter trabalhado por estar cansado. Entende? Não é que Deus estivesse cansado depois da criação, como quem trabalha. O Senhor criou o 7º dia para o descanso, o sábado. O sábado, irmãos, é um dia sagrado, um dia em que você e eu não podemos fazer trabalho nenhum. O sábado foi feito para você estar na presença de Deus e saber que Deus é o seu Criador. Por isso ele vai dizer no 4º mandamento: santifique os sábados, guarda os meus sábados, que será de sinal entre mim e vós. Pois Deus fez toda a sua criação em 6 dias, e no sábado ele descansou. A Bíblia diz ainda que não caía chuva sobre a terra, mas um vapor subia da terra para regar a superfície da terra. Depois disso, Deus plantou um jardim com todo tipo de árvores, e frutas agradáveis, bom para se comer. Diz que um rio saía do jardim e se dividia em 4. Quando Deus disse para Adão e Eva não comer da árvore, pois se comessem eles morreriam, Deus não estava falando de morrerem na mesma hora, mas da morte espiritual. E não foi isso que aconteceu. Quando Adão e Eva comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, vai dizer a Bíblia que eles morreram para Deus, para a glória de Deus. O pecado que eles cometeram afastaram Deus da presença deles. Deus é tão santo, irmãos, que não convive com o pecado. Então, Adão e Eva, que conviviam com Deus, agora foram afastados do Senhor. Hoje, ninguém pode ver a Deus, a glória de Deus, pois o pecado nos separa do nosso Criador. O homem, Adão, pôs nome em todos os animais. Quando o Senhor fez Adão, viu que ele precisava de uma companheira. Então, fez Adão cair num sono profundo e tomou da costela de Adão uma mulher, que chamou de Eva. Adão a chamou de Eva. Por isso a Bíblia vai dizer, deixará o homem seu pai e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, amigos, é isso. Desde a criação do mundo, depois que o Senhor criou todas as coisas, Deus fez o 7º dia para descansar. É essa a razão pela qual nós devemos descansar no 7º dia, porque assim Deus deu o exemplo para nós, que o dia de sábado é um dia santo, um dia de descanso, um dia de solenidade ao Senhor, para você estar na presença de Deus e não fazer trabalho, porque você tem domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, certo? Para fazer todos os seus trabalhos. Mas no 7º é o dia do Senhor, teu Deus. Hoje, que nós vemos nos dias de hoje, é um poder religioso dizendo que você deve guardar domingos e festas. Esse mesmo poder que vai falar lá em Apocalipse, que é o poder que esmagará, pisará os santos do Altíssimo. Esse mesmo poder que mudará os tempos e a lei de Deus. Daí eu te pergunto, qual a religião hoje que diz que nós devemos guardar o domingo? Qual a religião diz guardar domingos e festas? Amigos, qualquer religião, qualquer pessoa que é contra os princípios bíblicos, contra a lei de Deus, é chamado de anticristo pela Bíblia. Se você está indo a uma denominação, aonde essa denominação religiosa diz que você não deve guardar os mandamentos da lei de Deus, que você deve guardar o domingo ao invés do sábado,
saiba que essa denominação é uma denominação anticristo, não pertencente a Deus, porque os que são da luz andam nos caminhos de Jesus e procuram fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens.